Muito bom dia, cumprimento a todos os aqui presentes e aqueles que nos assistem em mais uma destas nossas reuniões de comentários e glosas do nosso registro sobre registros. Hoje, relativamente ao tema número 27 da nossa série. Eu quero inicialmente saudar o reitor da Uniregistral, o Dr. Francisco Raimundo, pela oportunidade que nos concede nestas nossas reuniões. Quero também saudar à distância o eminente juiz Ricardo Scaff, que hoje nos assiste lá do Maranhão, onde participa de uma inspeção da Corregedoria Nacional de Justiça. Também saúdo a doutora Alise Formenti, registradora civil de Queluz, a doutora Samila Machado e todos os demais integrantes daquela página do Facebook criada para discutir essas questões de registro por um pessoal muito generoso do Ceará, do Maranhão e até aqui de São Paulo. Inicialmente quero indicar o sorteio desses dois livros. Isso é uma obra de Theodore Dalrymple, O Prazer de Pensar, que será sorteada ao final da nossa aula de hoje, para aqueles que a compartilharem publicamente, ou seja, não basta compartilhar, é preciso compartilhar para o público em geral, durante a aula. E em seguida, para aqueles que também compartilharem a aula publicamente, mas com a condição de estarem inscritos no site da Uniregistral, uma inscrição, repito, inscrição gratuita, outra vez esse livro que é leitura imperdível, da Alegria no Leste Europeu e na Europa Ocidental e outros ensaios, de Andrei Lechy. Para esse, portanto, também compartilhar publicamente durante a aula, mas com a condição de estar inscrito no site da Uniregistral. Durante a aula eu vou mencionar novamente o compartilhamento, porque como o público às vezes acede à aula depois dela começada, esquecem de compartilhar. Eu acho que vale a pena a leitura desses livros. Eu peço também desculpas pela minha voz, isso é involuntário. Mais uma das cíclicas, dos cíclicos episódios de sinusite que eu tenho. Então, paciência. Estamos tratando do princípio da publicidade. Aliás, esta é a última dos nossos comentários e glosas sobre o princípio da publicidade. Vejam que nós dividimos esse princípio em 11 aulas. Se nós pensarmos, é um volume consideravelmente vasto para aquilo que normalmente é tratado com muita rapidez nos nossos livros. Acho que nós fizemos aqui uma incursão, como toda incursão pioneira. Eu quero aproveitar e pedir desculpas, não saudei como devido o doutor Ulisses da Silva, que é a presença das mais honrosas aqui para nós. Mas, habitualmente, isso aqui se trata de maneira muito escassa. É sempre uma aventura intelectual e um risco expandir o tratamento de uma matéria. Então, alguma coisa aqui, talvez, melhor pensando, deva excluir-se. Por outro lado, pode incluir-se algum outro tratamento que eu não consegui ver, mas o objetivo foi alargar um pouco as vistas, fazer uma visão panorâmica de um princípio que me parece muito mais vasto do que era tratado habitualmente na nossa doutrina e na doutrina estrangeira. Bom, é um risco. Por isso mesmo que se trata de uma inquisição doutrinária, para nós debatermos, investigarmos. Aqui vamos tratar do problema das fórmulas. Já vínhamos tratando disso na aula anterior, em que eu procurei mostrar que as fórmulas têm a sua importância, mas nós não devemos exagerar quanto ao seu uso. O justo reconhecimento do valor das fórmulas para a vida jurídica, isto é, as fórmulas já provadas por frutuosa experiência, não significa, todavia, a aprovação de excessos formularistas, e sequer a estratificação de enunciados e ritos decaídos de significância. Aqui sempre me lembra uma história que eu ouvi, eu era menino, talvez o doutor Ulisses tenha ouvido essa história, do funcionário da rede ferroviária aqui em São Paulo, que passava todo dia batendo martelo
nas rodas das locomotivas. E perguntaram para ele por que ele fazia isso. Ele falou, não sei, me disseram para fazer, eu faço. Ou seja, os antecessores dele sabiam porque batiam. Passaram a obra para ele sem explicar o que ele tinha que ver, ele passava batendo. Essa é a fórmula vazia de significado. Ou seja, uma coisa é a utilização de fórmulas provadas pela experiência, que justificam até para cautelar situações, especificamente no caso do registro. Outra é a adoção de fórmulas vazias de significado, excessos e coisas que não têm mais sentido, mas que nós continuamos cumprindo como se fossem obrigatórias. A petrificação ou petrialização formulária conspira contra o progresso que se espera obter da tradição de problemas e da tradição de suas soluções. Aí isso é um tema interessante. Por que tradição de problemas? Nós estamos vendo aí esse programa, atividade acadêmica da TV Registradores, o Pinga Fogo. Pinga Fogo é uma tradição de problemas e de soluções. Qual é a ideia? Vamos trazer esses problemas que são legados, recolhidos da experiência e entregues à discussão. Quase sempre são problemas antigos. Eu me recordo, o Dr. Ulisses também deve recordar-se disso, ao tempo do Dr. Gilberto Valente da Silva, era comum que os problemas fossem os mesmos anos após anos. E nós buscávamos, além da tradição, ou seja, da entrega de legados de problemas auridos da realidade, as soluções também já aplicadas. Quais foram as soluções que nós adotamos para cá, e quais foram as melhores? E isso é assim na atividade, especialmente na atividade jurídica. Em toda parte é assim, toda civilização é assim. Mas na atividade jurídica é fundamental isso. Eu trabalhei com um grande juiz no Tribunal da Sala Criminal, o José Elias Abissi, e ele era exatamente o fruto da tradição. Discutia a doutrina e ele ficava quieto no final. Ele dizia, não, essas soluções que vocês estão dizendo são muito boas nos livros. Agora, na prática, eu já passei por vários casos, a melhor solução é essa. Assim, e era mesmo. Ou seja, a tradição de problemas e a tradição de soluções é muito útil. Enfim, a petrificação formulária é uma verdadeira inimiga das boas fórmulas. Ou seja, das fórmulas consagradas pela boa e longínqua praxis. Sem embargo, as fórmulas registrais podem, ou mesmo devem, modificar-se por força de algumas coisas. Primeiro, por mudanças no ordenamento jurídico posto. Quando a lei muda, as fórmulas devem mudar. Por força de câmbios sociais e culturais. E por força de modificações dos significados das palavras. Vamos ver um pouquinho dessas três questões. Vai de si próprio que as alterações do direito positivo são suscetíveis de produzir correspondentes modificações nas fórmulas registrais. Um exemplo gráfico desta repercussão do direito posto sobre a fórmula tabular pode recolher-se da adoção do registro eletrônico no Brasil. Porque esse registro será muito propício sempre a extratações dos enunciados, de maneira que nós vamos substituir os textos em forma narrativa. Então, o que está acontecendo? Muda a lei, mudam as práticas derivadas da lei, é razoável imaginar que as fórmulas não possam ser as mesmas. Dentre as mudanças no ordenamento jurídico posto, avultam no registro imobiliário brasileiro as que tornaram possível o acesso da alienação fiduciária, que, nascendo sob o modo de um ilegal penhor mobiliário sem deslocação possessória, expandiu seu objeto material e converteu-se num título aquisitivo peculiar, sugestivo de fórmula especial de inscrição. Mais gráfico ainda, embora persevere a controvérsia no Brasil a respeito desse tema, é o reflexo da aparente tendência de mudança pretoriana acerca da compreensão
do significado normativo da multipropriedade, o time sharing, gerando o efeito de tornar obrigatório seu registro para fins de transcendência real. Isso aqui nós vamos ainda discutir um pouco mais lá à frente. Mas por agora, podemos ao menos palpitar no sentido de que se a jurisprudência passa a compreender a propriedade compartida ou multipropriedade como direito real, é indispensável o registro, que era uma coisa que durante muito tempo foi negado, por entender-se que não estava previsto em lei, etc. Por mais tal ocorre, nesse último exemplo, que haja o amparo fundacional de uma doutrina judiciária, tem-se de admitir que a compreensão judicial das normas se acompanha, de fato, pela faculdade de o próprio judiciário demarcar os limites de seu entendimento das normas. Esse é o problema que nós estamos vivendo hoje, né? Aqui, me permito apontar dois problemas. Outro dia eu apanhei um livro de um autor consagrado no Brasil, autor que merece meu respeito. Mas eu não vou ler mais o livro desse autor. Mas eu vou explicar por quê. Estou lendo o livro, vendo o doutrinador falando, e ele dizia assim: isto era assim, sempre pensei que o preto era preto, que o branco era branco, que o vermelho era vermelho, que o azul era azul, mas agora o Supremo diz que não é assim, então eu mudo. Esse é o problema. A nossa doutrina tem se tornado um pouquinho uma espécie de jornalista de plantão à frente dos tribunais que recolhe o que o tribunal pensa. Então, como o tribunal pensa uma coisa, a doutrina pensa também. Se o tribunal mudar, a doutrina é uma espécie de positivismo judicialista. Esse é o primeiro problema. E, em contrapartida, o problema do judiciário, né, no ativismo contemporâneo, é que ele mesmo demarca o campo em que ele quer atuar e como quer atuar. Nós temos visto aí as dezenas, os episódios de ativismo judicial, até com contrariedade a normas expressas. Esse é um problema. Já vem de Aristóteles e com o apoio todo da doutrina medieval, tanto da Baixa Idade Média, do tempo de São Tomás, quanto da Segunda Escolástica, a afirmação de que é melhor que as coisas constem de lei e não se entreguem aos juízes. Porque os juízes decidem para casos, decidem geralmente sob a paixão que o caso apresenta, ao passo que o legislador, suposta prudência legislativa, decide de maneira abstrata, de maneira geral, afastado da paixão do caso. Então é muito melhor que isso conste de lei, em vez de entrega à mão dos juízes. O exame do tema das mudanças sociais e culturais exigiria todo um tratado. Esse é um tema muito difícil. E isso é incompatível aqui com os artigos seriados que produzimos. Nós devemos pensar mais comumente em modificações parciais e nas de transformação gradual e incessante. Eu queria aqui observar a melhor coisa que se produziu em termos de antropologia cultural, do meu modo de ver, deve-se a Wilhelm Schmidt. E ele tem a ideia, e desenvolve isto no plano cultural, no sentido de que as sociedades, as civilizações em geral, elas são ascendentes na sua caminhada, por força das tradições, mas não com uma ascendência retilínea, como seria da ideia de um progresso indefinido, senão que de um progresso sinuoso. Então há momentos em que a civilização decai, mas nunca decai a ponto de atingir um ponto mais baixo do que já esteve. Volta a subir. E a tendência é sempre ascendente, mas num ritmo cultural sinuoso. Portanto, sempre há uma transformação gradual da sociedade, ora para bem, ora para mal. Ou seja, nem o progresso indefinido, alguma vez pregado, nem a decadência do Ocidente de Spengler. Ou seja, algo que é sinuoso. Parece-me que é uma ideia adequada. E é curioso que, provavelmente, os senhores, se pararem um pouquinho para pensar, verificarão que isso ocorre também com os senhores. Nós também sofremos esse tipo de sinuosidade. Às vezes emburrecemos em algumas coisas
E no final das contas vamos melhorando. A ideia é essa mesmo. As alterações sociais e culturais paulatinas são as que se dizem na trilha do que pensou Arnold Toynbee, próprias da passagem dos pais aos filhos, ou seja, é a tradição. Peter e Sorokin refere-se ao câmbio do sistema pai pelo sistema filho, gerações que se sucedem. Vocês sabem quem foi o Sorokin, não é? Sorokin foi, pelo visto não sabem, porque ninguém levantou a cabeça. O Sorokin foi um grande sociólogo russo que, quando houve a revolução, a primeira parte da revolução russa de 1917, ele assumiu com os mencheviques, que são os nossos socialistas fabianos, o cargo de ministro do governo russo. E afinal foram depois substituídos, e ele viajou. Então fugiu para os Estados Unidos, onde foi um grande professor de sociologia. É um pensador judeu de grande valor. Tem uma obra sobre sociologia muito vasta, realmente boa, e tem um livrinho precioso chamado A Revolução Sexual Americana, que foi traduzido para o português e cuja leitura é imperdível. Pode haver, no entanto, mudanças totais e abruptas. Por exemplo, assim se deu com a substituição na Rússia, em 1917, do sistema capitalista pelo socialista. Isso foi abrupto. Nem sempre, contudo, o submetimento de uma civilização leva ao resultado de substituição brusca. 200 anos levou a dominação da Espanha pelos romanos. Os romanos ficaram 200 anos para submeter a Espanha. Diante da consagrada bravura dos lusitanos de Viriato e dos espanhóis da Numância. Mas Roma depois seria la madre de la Espanha, porque estabeleceu ali sua cultura superior, impondo-a com adequado temperamento e nos tempos oportunos. Os romanos sempre tiveram esta ideia. Estabeleciam a sua civilização, sabendo que deveriam conviver com os povos dominados, porque se esses povos fossem seus inimigos, eles seriam destruídos logo. Então eles iam pacientemente sobrepondo a sua cultura superior aos povos dominados. Neste âmbito das mudanças sociais e culturais, cabe um capítulo próprio às das escriturações. Pareceu a Sorokin que o câmbio entre a escrituração ideográfica, é dizer, mediante signos pictóricos, e a hieroglífica dos egípcios, foi uma passagem de sistemas aparentados de algum modo. Já o passo da escritura hieroglífica alfabética não foi uma variação cultural, mas é ainda o que diz Sorokin, uma substituição de culturas. Às vezes nós temos isso, variação cultural. São sistemas aparentados que, de algum modo, se modificam. Outras vezes nós pura e simplesmente substituímos, trocamos tudo, por assim dizer. Terá de pensar-se nesta linha se uma eventual mudança do sistema literário do registro para o visual ou de áudio também deverá reputar substituição. Eu já lhes falei, apenas repito, reitero isto, já não só é uma possibilidade técnica, que é evidente que é, mas já está aplicada, por exemplo, na Espanha, a técnica visual e a possibilidade da técnica de áudio para os registros. A visual eu mesmo vi. Ou seja, eles projetam, a gente vê o imóvel como mapa, como planta, e até mesmo com visão de satélite. Em vez de nós termos a nossa matrícula pura e simplesmente descritiva em texto, nós temos já essas imagens. Isso é substituição ou é variação? Por agora tem-se entendido que o só estabelecimento do registro eletrônico não aparenta ser substituinte da cultura registral anterior, mas apenas uma sua variação. Eu tenho entendido assim, não se trata de um registro novo, se trata de uma nova técnica que continua a anterior. Mais ou menos como foi a passagem da escrita manual para a datilográfica, ou da datilográfica para a digital.
Esperamos também que o escopo do estabelecimento de um amplo sistema de registro eletrônico, isso é um ponto extremamente atual. Vou ler devagar isso. Esperemos também que o fim de estabelecimento de um amplo sistema de registro eletrônico, é o que se tem chamado de registrão, não venha a ser a ocasião de estabelecer um totalitarismo informativo, um Big Brother estatal ou mesmo social. Os senhores terão visto por estes dias a notícia de vazamento de todo o arquivo relativo a dados de saúde. Isso só se pode dar porque o sistema está centralizado, porque se estabelece um totalitarismo de informações. Nem isto sirva de pretexto para assambarcar, centralizando-as, legítimas atividades que hoje se exercitam e bem descentralizadas. Isto implica ofensa do sadio princípio de subsidiariedade. Essa é a realidade. No sistema brasileiro, quero acrescentar esse ponto, em que há o regime federativo, isto mais se põe à mostra. Essa unificação excessiva, sem contar que, frequentemente, o que está havendo nessa situação é a supressão da custódia de dados dos registradores. Se passa, parece que de manifesto com o CIRC, supressão de dados que são dos registradores, que são os custódios legais e constitucionais desses dados, por entidades ou estatais ou até mesmo entidades privadas. E até me parece, com todo respeito, que se houver, à margem da inconstitucionalidade que vejo nisso, que se houver atribuição dessas gestões a entidades privadas, é muito provável, digo isso em tese, que esteja a caracterizar-se improbidade. Porque não é possível passar a entidades privadas atividades que são constitucionalmente próprias dos registradores que prestam concurso público. E, embora sejam pessoas físicas e privadas, são concursadas para isso. Ao passo que entidades privadas, sem competência constitucional, não podem receber benesses, seja legislativa, seja do executivo, seja do judiciário, sem concorrência pública. Então, parece-me, francamente, que além das ilegalidades e inconstitucionalidades que estou a indicar, há risco mesmo de que se considere ímproba a atitude que atribua a entidades privadas isso. O que eu estou falando aqui, disse já em pareceres vários apresentados na gestão da ministra Nancy Andrighi. Não se trata de novidade. Não se trata de nenhuma novidade. O que eu estou dizendo aqui já disse outras vezes. O fato de provir da lei não altera a circunstância de que seja ímproba a atribuição a entidades privadas de algo que seja próprio de entidades públicas ou de pessoas físicas concursadas, e o concurso público corresponde, guardadas as distinções cabíveis, corresponde em paralelo ao que é a licitação. Então, faço essa observação porque é da hora presente o problema que vivemos acerca desse tema. Derradeiramente, retorna-se a assunto já versado nesta série. Qual dos efeitos das modificações do significado das palavras na preservação das fórmulas? Eu estou com pena da audiência. Tem que ouvir essa voz, nem eu estou aguentando. Paciência. Já ficou dito que ao registro não é possível deixar de conviver num mundo em que a linguagem nasce, vive, sofre e morre. É manifesto que a alteração corrente da linguagem, o que se dá de comum em intervalo temporal relativamente longo, deva recolher-se para a mudança das fórmulas registrais. Lá em casa, essas coisas as modificações são longas, mas às vezes se nota. Lá em casa, de vez em quando, as minhas filhas riem um pouco de certas expressões que são consideradas antigas. E que era do tempo, por exemplo, nosso, doutor Ulisses, tempo da bossa nova, lembra da jovem guarda, né? E que são expressões hoje frequentemente desconhecidas da mocidade. Mas normalmente as mudanças não são muito rápidas, salvo uma ou outra expressão que surge nesses tempos de mídia social muito atuante. Algumas expressões são quase jargão. As mudanças do uso da linguagem, elas são geralmente lentas.
A questão mais aguda aqui a considerar é a da manipulação da linguagem. Esse é o tema. Vale dizer, a de seu câmbio artificioso, dirigido à manipulação mental. Ou seja, eu mudo a linguagem para manipular mentalmente as pessoas. Assim o disse Rafael Gâmbara: cambiar de linguagem é cambiar de alma. Ou seja, se eu mudo a linguagem, eu mudo a alma. De sorte que prossegue este excelente autor. É um autor contemporâneo, morreu há um par de anos. Quem possea el arte de manejar las palabras, poseerá la de manejar los espíritos. Sabem que nós perdemos um pouco o estudo da retórica. Aliás, perdemos muitíssimo. O que nós temos por aí de vez em quando é o curso de oratória. Eu me lembro que alguns anos atrás, atitude absolutamente quixotesca minha, eu lamento muito, eu propus em uma universidade que eu chefiasse um curso sobre a retórica a Herênio. Essa retórica a Herênio é chamada retórica do pseudo-Cícero, é uma retórica atribuída a Cícero, mas que não era de Cícero. E provavelmente eles estão rindo até hoje na universidade de eu propor uma coisa dessa. Mas eu continuo achando que não é possível que Quintiliano, que Cícero, Sêneca, Homero, Virgílio não sejam dignos de estudo. Nós perdemos a ideia da retórica. E a retórica é necessária exatamente porque ela lida com argumentos persuasivos e a fórmula de persuadir. Perdemos isso. Infelizmente, o mundo atual não se dedica a esses estudos. Elias Canetti, em seu ensaio Acessos de Palavras, observou uma coisa interessante que eu indico aqui. A frequência daquilo que é ouvido leva não apenas à sua fixação, mas também a novas motivações, iniciativas, movimentos e contramovimentos. Olha, lembrem-se de uma coisa muito interessante. Esse é um exemplo emblemático. O nosso personagem principal do Crime e Castigo só mata a velha usurária porque ele fica pensando tanto nisso, repetindo tantas vezes, que em determinado momento aquele se desencadeia e ele mata. Porque a ideia foi repetida tantas vezes, ele se deixou levar tantas vezes por essa ideia, que ele acabou produzindo o ato. E a mesma coisa aqui. Se nós frequentemente repetimos determinadas palavras, ouvimos num determinado sentido, nós vamos não apenas fixá-las, mas também vamos levar a novas motivações, iniciativas, movimentos e contramovimentos, como fala Elias Canetti. Embora possa agora aventurar-se a esperança de que estamos a viver os últimos suspiros da frustrânea e caótica pós-modernidade, com sua destrutiva síncrese de opostos, ou seja, na pós-modernidade os opostos não estão em síntese, não fazem propriamente um jogo dialético, senão que eles se afirmam concomitantemente. Anunciando-se já até mesmo o surgimento de um novo realismo, que é uma corrente contemporânea, que a seu modo, embora pensa valorizar a verdade e a realidade das coisas, o fato é que o desconstrucionismo continua a vitimar o senso comum. Isso aqui é, sobretudo, algo que interessa àqueles que lidam com o registro civil. Nós temos aqui gente ligada ao registro civil. Portanto, interessa ao registro de imóveis indiretamente. Entre breve parênteses, o desconstrucionismo, que originariamente era restrito ao campo da crítica literária, lembremos de Jacques Derrida, considera terem as palavras uma essência testamentária, é dizer, sofrerem elas de uma derelição de autoria e de um significado indefinidamente diferido, a só intensio lectorum, intenção dos leitores. Eu digo isso, ou seja, o autor de um texto não tem nenhuma importância, ele está abandonado. As palavras, uma vez produzidas, só estão entregues à intenção do leitor. E os leitores interpretam como bem entenderem. Essa que é a desconstrução. A prática do desconstrucionismo está sendo, sobretudo, exitosa com o marxismo cultural, cujo maior expoente parece ter sido o italiano Antonio Gramsci.
e muito especialmente com a ideologia marcusiana, de Herbert Marcuse. Trata-se da formação de uma tomada de consciência revolucionária, mediante impregnação ideológica, tendencialmente monista e, de modo particular, efetivada nos meios de comunicação social e nas escolas. Ou seja, isso se repete tantas vezes em forma de slogan que todos saem quase como pensamento único e moldado nesse viés revolucionário. Consideremos aqui um só e emblemático exemplo desta manipulação desconstrucionista pela relevância que ela tem quanto aos registros públicos. Trataremos em brevíssimas palavras da atual ressemantização ideológica do conceito de casamento. Por isso que eu disse que isso interessa mais prontamente ao registro civil, embora tenha reflexo no registro de imóveis. Senhores, lembrem-se de compartilharem em público para serem integrados à lista dos possíveis destinatários dessas duas obras, cuja leitura será seguramente muito interessante. Para a situação brasileira, a Lei de Registros Públicos prevê o registro do casamento, que se averbe sua anulação e que também ele se anote no registro civil das pessoas naturais. E, entre outras indicações, cuida da habilitação matrimonial, de sua celebração e do registro das núpcias religiosas para obterem efeitos civis. Mais além, o tema do casamento interessa ao registro de imóveis. Menciono aqui os artigos do direito brasileiro em que isso se aplica. Daí que a noção de casamento seja de todo relevo na praxis do registro. Ora, aqui é o ponto. Essa noção é multissecular. Ou seja, é uma noção consolidada pela experiência e consuetudine, ou seja, por experiência e costume. É dizer que se foi gestando e sedimentando ao largo da história. Não é uma noção livre que se possa criar, ou seja, que o legislador de turno, em Brasília, ou em La Paz, ou em Quito, resolva fazer, bom, agora casamento passa a ter o segundo conceito. Não. É uma noção histórica. Atribuiu-se a Modestino o conceito do casamento ser coniunctio maris et femmine, ou seja, união entre homem e mulher. Modestino, lembremos isso, foi considerado o último dos juristas clássicos do direito romano. No direito romano, como sabem, no século V, meados do século V, editou-se a célebre Lei das Citações, admitindo-se no primeiro momento que só 5 juristas pudessem ser citados: Papiniano, Paulo, Ulpiano, Gaio e Modestino. Ou seja, veja a importância de Modestino. Está entre os 5 juristas que podiam ser citados no direito romano. Tal a lei das citações do século V, lei esta de Valentiniano III e de Teodósio II. Para Modestino, numa definição que fez sucesso e que alargou-se ao resto do tempo, o casamento é coniunctio maris et femmine. Nuptia sunt, nuptia sunt. Maris et femmine coniunctio, consortium hominis vitae, divine et humani iuris communicatio. Ou seja, as núpcias são união do homem e da mulher, consórcio de toda a vida, comunidade de direito divino e humano. Essa é a definição de Modestino. E, na sequência, foi o que também assentaram Justiniano, Hugo de São Vítor, Pedro Lombardo, Rolando Bandinelli, Numa Fustiano Coulange, Pietro Gasparri, Félix Capello, Marcelino Zalba, Prümer, Conte Coronata, Javier Ervada, Pedro Juan Viladrich, Ries Gomengues, entre outros. Eu citei aqui autores que vão desde o século VI até Ries Gomengues e Viladrich Ervada, que são dos nossos dias. Ou seja, para mostrar que esse conceito é um conceito universal que vinha já do século III, quando proferiu Modestino, e que prosseguiu. Sequer foi um conceito abandonado, sempre foi um conceito adotado ao longo da história.
A ninguém ocorreu apartar-se da experiência, do costume, da universalidade ôntica e do molde antropológico que, a propósito do matrimônio, só fizeram reiterar ao longo do tempo a letra, o conceito recolhido por Modestino. Não é que Modestino tenha criado esse conceito, ele observou essa realidade do direito romano. Tão universal na história humana essa realidade do casamento, quer o matrimônio infiere, ou seja, enquanto contrato, consentimento constitutivo, ajuste bilateral de vontades, quer in facto esse, enquanto comunidade. De fato, em português não é muito comum nós falarmos o matrimônio fulano e beltrano, mas em outros países é frequente isto. Usamos a palavra matrimônio para significar a sociedade conjugal. Aqui nós falamos o casal. É raro que falemos o matrimônio fulano e beltrano, mas a palavra matrimônio ou casamento possui esses dois sentidos imediatos. Infiere, ou seja, nós vamos assistir ao casamento, por exemplo, da minha filha, Bel. O que é assistir o casamento dela? É o matrimônio infiere, o ato do consentimento, a cerimônia constitutiva. Mas podemos também dizer que o matrimônio persiste, ou seja, que é uma sociedade conjugal, uma comunidade conjugal, que também chamamos de matrimônio, que é o matrimônio in facto esse. Responde essa realidade do matrimônio a uma natureza, é dizer, a uma razão natural ou ao natural da razão. E assim é que o nome casamento, ou matrimonium, connubium, connubium, nuptiae, desvela um numen, uma essência radicalmente antropológica, tal que a natureza do matrimônio traduz de algum modo a natureza humana. Eu tenho várias vezes afirmado isso. Os atos das pessoas humanas são as próprias pessoas humanas em ato. Quando eu ajo, sou eu agindo. O meu ato sou eu em ato. E a constante repetição de atos sinaliza uma natureza, tanto a natureza perfectiva quanto por lá cima vulnerada. Assim é. Não se trata aqui de nenhum modo de um juízo moral sobre diversos possíveis, doutora Amanda corrigindo isso, por favor, quadros factuais de conjunção sexual extravagantes da realidade e do conceito de casamento. Por exemplo, a poliandria, a poligenia, o homossexualismo, a pedofilia, o bestialismo, o coisismo, o egotismo social. Esses quadros, com maior ou menor intensidade, sempre existiram ao longo da história humana. E eles correspondem a uma resposta que se concretiza na esfera da liberdade de cada homem, depois de sua responsabilidade pessoal. Ainda agora sobram exemplos sobre essas uniões sexuais alheias da noção plurimilenar de casamento. São conjunções solenes com um travesseiro, um caminhão, cachorros, vacas, jumentas, golfinhos, cabras, a Torre Eiffel, gatos, uma namorada morta, o Muro de Berlim, aqui até mesmo com direito ao sobrenome Berlin Mauer, um dragão inflável, a própria mão, e até entre amigos heterossexuais. Não somos um casal, nós cuidamos um do outro, somos como irmãos. Aliás, é interessante isso. A minha Câmara aqui de Direito Público, a 11ª, concedeu já em 2 casos assistência social e previdência para situações de irmãs que viviam em uma convivência homoafetiva, no sentido que do mesmo sexo, afetividade pelo mesmo sexo, mas entre irmãos, sem necessidade de relacionamento libidinoso ou lascivo. Mas agora surge essa hipótese de gente que se casa. Eu tirei isso aqui de uma notícia que saiu no jornal, de gente que se casou para conseguir, casando-se, os benefícios previdenciários correspondentes, mas deixaram claro, olha, nós não queremos nenhum relacionamento, não pensem que vamos nos relacionar sexualmente, não. Ou seja, vai se afastando, a ideia de casamento vai sendo de tal modo alargada que já não se pensa, já não digo que não se pensa em procriação, já não se pensa em sexo necessariamente no casamento, e agora já não se pensa sequer em alteridade, porque as pessoas podem casar-se consigo próprias, segundo essa visão. Casar-se com a própria mão, por exemplo. São fatos tirados
ora com maior ou menor certeza, porque na internet aparece de tudo, não é? Então, mas o Dr. Rodrigo tem uma lista imensa de casos desses, e eu até agradeço a colaboração que me vem prestando nessas indicações. Ora bem, a abstenção do juízo ético, que eu aqui deixo claro, não se trata aqui de julgar moralmente a conduta de quem age desse jeito ou não. Acerca de tão diversas formas de satisfação das pulsões sexuais ou de mera união para a convivência, não tem relevância alguma sobre o fato de a noção de casamento sempre se ter referido por séculos a connuntio maris et femmine ordenada, como a seu fim primário ad generandam atque educandam prolem. Ou seja, o casamento sempre se entendeu isso: união do homem e da mulher, ordenada a geração e educação dos filhos. Esse é o conceito de casamento. Se eu julgo bem ou não que haja união entre o homem e sua mão, o homem e seu cachorro, o homem e sua vaca, o homem e sua cabra, o homem e gatos, o homem e a Torre Eiffel, isso é outra história. Pouco importa se nós julgamos bem ou mal, podemos fazer aqui o que se chama de epoquê, ou seja, abstração completa de análise moral desses fatos. Não nos interessa, porque esses fatos não alteram a noção do casamento. Essa noção é uma noção muito secular. E sempre houve situações em que estas uniões com coisas, com animais ou homossexuais existiram. Isso não é novidade da história humana. A novidade está em utilizar a palavra casamento, ampliando-a para abranger essas situações. Esse é o ponto que me parece equivocado. Ou seja, apanhar um conceito muito secular e ressemantizá-lo ideologicamente para abranger coisas a que ele não estava destinado. Se quer coisas novas, volto a dizer, porque se fosse ao menos coisas novas, nós podíamos supor que está havendo uma mudança. Não, essas coisas são tão antigas quanto o homem. Se a realidade e o conceito plurisseculares de casamento se desconstroem agora, para na sequência atribuir-se o termo casamento à realidade de noções que ordinariamente nunca antes se acomodaram a ele, tem-se o evidente incômodo de, com a anarquização do nome, caotizar-se o numen. Na verdade é isso. Nós estamos produzindo a anarquia do nome e, com isso, a anarquia da própria essência da coisa. Não se cuida aqui, pois, de adversar esta ou aquela espécie de satisfação das pulsões. Esse é um tema que, na esfera acadêmica, deve atribuir-se aos pensadores da moral. Mas isto sim, o que nós temos aqui é de reconhecer que, numa até há pouco inédita concessão a um proclamado hiperindividualismo, eu nunca vi uma sociedade tão hiperindividualista como a nossa. Acho que nunca houve na história. A extensão do termo casamento para abranger e igualar diferentes tipos de agregados sexuais tende a desembocar num redesenho arbitrário da célula máter social, a família, com reflexo conseguinte na própria comunidade política. Essa é a realidade. Estamos, portanto, nos lindes de uma reengenharia social, hiperindividualista, tributária de uma desconstrução ideológica da realidade e do conceito de casamento. Obra militada, como eu disse, sobretudo, pelo marxismo cultural e pelo marcusismo, ou marcusianismo, que é um misto da ideologia freudiana com a ideologia marxista. Mas obra que desfruta a companhia dos adictos ao politicamente correto. Isso é interessante. Não se trata, pois, só de um problema ideológico, mas também da adesão daqueles que seguem sempre o politicamente correto. É curioso. Eu tenho a impressão de que os registradores civis, em boa parte, não se deram conta de que esse descuido do objeto, da sua função, seria realmente um detrimento da sua atividade, já do ponto de vista econômico, já do ponto de vista de valorização social. Porque esse é o tema. Se tudo pode ser feito, se tudo pode ser levado ao registro, nada precisa ser registrado. E qual é a vantagem do registro dele? Sobretudo do registro hiperindividualista, que a vontade de qualquer um chega ali e se estabelece como tal. Olha,
quero isto hoje, quero amanhã aquilo, registro casamento tal, registro casamento qual, sou casado com esse livro, gosto muito desse livro. O resultado é que há um desmoronamento. E sem contar que algumas coisas foram... Eu me lembro que quando... E o que eu vou falar aqui, eu escrevi em parecer também no Conselho Nacional de Justiça. Quando se admitiu o registro da união de fato, no livro E do Registro Civil, pareceu que isto era adequado do ponto de vista, sobretudo, de fomento das atividades do Registro Civil e de estímulo econômico, teria uma atração econômica. O resultado em curto prazo de tempo foi que diminuiu economicamente, porque as pessoas começaram a achar que, então, tinha o mesmo valor a união de fato que o casamento. E como era mais barato fazer a união de fato, ia para a união de fato. E depois descobre que o registro é facultativo, então não faz o registro. Então, em breve tempo, o registrador perde na verdade, o atrativo econômico que parecia haver com a medida e se desvaloriza socialmente. Porque então estabelece um certo paralelismo entre a função dele de zelar por uma instituição constitutiva da sociedade e faz com que uniões de fato, situações de fato, tomem uma aparência de juridicização competitiva com o casamento. Ou seja, os registradores civis perderam um pouquinho a ideia de que o zelo por aquilo que era do seu interesse, o objeto do seu trabalho, deveria estar em primeiro lugar. Um caso paralelo com relação ao nascimento. Se o registrador civil, ao menos economicamente, para não dizer que socialmente, para não dizer que moralmente, deveria defender o nascimento. De vez em quando eu vejo aí registradores civis favoráveis ao aborto. É contra o próprio interesse econômico, social, eu já não digo moral, deixemos a questão moral, porque ele vive disso. Eu fiz na aula que eu proferi lá gravei para a PEN a respeito do casamento, eu disse isso, que o registrador civil está para o casamento, assim como o coral do Bacarelli está para o casamento, porque o dia que desaparecer casamento, o coral do Bacarelli faliu. A mesma coisa vai acontecer com o registro civil. Então, pelo menos do ponto de vista econômico e social, o registrador civil deveria ser o primeiro defensor das instituições em que ele vive, não é? Nem sempre tem sido assim, infelizmente. É avistável que, tendo em conta o natural vínculo entre o casamento e a propagação da espécie, as consequências do desconstrucionismo matrimonial não se limitem ao plano da mera desordenação e redesenho da cidade, senão que ponham em grave dúvida a própria multiplicação e sobrevivência da espécie. Muito bem. Isso tudo tem um reflexo indireto em relação ao registro de imóveis, mas já há realmente alguns aspectos a ponderar. Outro dia, a doutora Fátima Ranaldo, que é das mais conscientes pensadoras do registro civil brasileiro, chamava a minha atenção para um fato. A mudança de um nome feita sem os rigores que a lei de registros públicos determina para a mudança de nome, porque foi feita de modo indireto a partir da mudança, da chamada mudança de gênero. Na verdade, foi lá que quero mudar o sexo e muda o nome de Joaninha para João. Leva para o registro de imóveis. O registro de imóveis averba essa mudança. E em seguida entra uma ordem de disponibilidade dos bens da Joaninha, que já não estava no registro de imóveis, que mudou o nome para João. Então, não é inteiramente sem reflexo, bem ao revés, o que ocorre nas mudanças do registro civil em relação ao registro de imóveis. Daí a importância, embora indireta, das considerações da aula de hoje para o registro de imóveis. Sem contar que, às vezes, eu penso que registradores, de modo geral, e notários, ressalvadas aqui, honrosas exceções, não se dão conta de que essa instituição extrajudicial de segurança jurídica, no fundo, tem uma divisão mais pedagógica do que outra coisa. Que não é possível o registro de imóveis marchar totalmente bem se as notas não marcham bem. Que não é possível o registro de imóveis marchar bem se o registro civil não marcha bem. Porque são reflexos, são situações que atuam como causa e efeito de seu progresso.
Eu vejo a distância como um observador velho que fica de cima olhando as coisas, que são pouco menos do que ininteligíveis os conflitos internos. Os conflitos internos sempre levam à perda de todos. São como tiros dados dentro de uma própria trincheira. Bom, por aqui vamos deixar, portanto, o tema do princípio da publicidade, que, como eu digo, é vasto, é vastíssimo, é pleno de questões ainda por enfrentar. E eu espero, francamente, que nós tenhamos conseguido, com estas aulas, levantar uma série de questões para meditações da gente que vem por aí. O objetivo dessas nossas aulas é a de exatamente estimular gente jovem. Aqui estão o Rodrigo, aqui está a Laura, a doutora Amanda, a ver um pensamento já antigo, mas muito fecundo, de gente como o doutor Ulisses, de gente que passou e tem uma experiência e algo a contar. Então, se eu conseguir aqui apontar essas questões para que se produzam meditações, já está mais do que realizado o objetivo destas aulas. Na próxima semana começaremos já com o princípio do trato, que eu chamo aqui de consecutivo, mas que todo mundo chama de princípio da continuidade. A hora que estivermos prontos para o sorteio, faremos, doutora Graziela, mas eu aproveito então para agradecer a administração que a Graziela chefia com muito êxito, e a parte técnica que é sempre primorosa aqui do nosso pessoal. E aproveito para desculpar-me mais uma vez pela deficiência aqui do áudio, que é culpa minha, essa coisa terrível. Eu vou ficar um mês com essa... Vamos lá. Não, tá bem, eu vou continuar então. Falar um pouco desse livro. Eu já falei desse autor, o Andrei Plechou. A Romênia produziu alguns pensadores de grande valor nesse século. Como sabem, os romenos têm uma língua que é românica, ou seja, embora seja bem diferente do português, é uma língua entre as 6 ou 7 línguas românicas. E é um povo que tem as suas ligações aqui, portanto, de raiz ou de tradição com o nosso pensamento também lusitano e hispânico. E o André Plechou fazia parte de um grupo de filósofos que teve de recolher-se na casa de campo, uma casinha de campo que era do Constantin Neuka. O Neuka tinha sido, durante o regime comunista da Romênia, e depois de ter estado preso durante algum tempo, ele ficou, na verdade, em domicílio forçado no campo. E não conseguia publicar nada, evidente. Mas, graças à malícia do Serviço de Segurança, foi possível recuperar a obra do Neuka, porque eles instalaram microfones e gravadores na casa dele. Então ele gravava, ele falava, dava aulas lá, o Plechou frequentava essas aulas. E foi possível recuperar o pensamento do Neuka graças às gravações do Serviço de Segurança da Romênia. Já temos condição? 30 pessoas que compartilharam. É muito pouco, né? A sua voz espantou. Espantou. Vamos lá. Número 11. Nilva Costa. Nilva Costa, que já foi sorteado alguma vez aqui. Já foi, não? Não. O Prazer de Pensar, de Theodor Dalrymple. E aí, com os alunos, 11 pessoas, que é aluno e compartilhou. Número 1, Adalberto Silva. Adalberto Silva, esse livro do Plechou. Bom, ao encerrar aqui a aula de hoje, eu peço novamente, pela última vez hoje, desculpas pela minha voz, agradeço a presença de todos, agradeço aqueles que nos assistiram pela via eletrônica, a alta direção da Uniregistral
e espero que nos reencontremos na próxima semana para começar o tratamento do princípio da continuidade. Muito obrigado a todos.